meu livro Prática Educativa para Pais e Educadores, este aqui que está nas minhas mãos, eu faço uma entrevista com Allan Kardec a partir dos textos que ele publicou nos comentários às respostas dos Espíritos em O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo. Nesses comentários, nós conhecemos então o pensamento educacional de Kardec, a sua visão espírita sobre a educação. São várias questões e nós vamos trabalhar algumas aqui. Eu inicio destacando a questão 370A, onde Kardec faz o seguinte comentário, abrindo aspas. O espírito, ao encarnar-se, traz certas predisposições e, se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Fechando aspas. Este comentário de Allan Kardec, a questão 370A, ele antecede as pesquisas da psicologia do desenvolvimento. Com a realidade do espírito imortal, Kardec mostra que as nossas faculdades, a nossa genialidade, nossas habilidades, nossos conhecimentos não são produzidos pelo cérebro. O cérebro é um órgão material que serve à manifestação do espírito. Este sim, já trazendo conhecimentos, aquisições, experiências de suas vidas passadas e da sua preparação para a nova encarnação. Quando a psicologia do desenvolvimento descobrir a alma através do espiritismo, dará um passo muito grandioso para o melhor entendimento do desenvolvimento do ser humano. Mas continuamos em O Livro dos Espíritos e vamos destacar agora o comentário que Kardec faz na questão 625, questão famosa, onde os Espíritos apresentam Jesus como nosso guia e modelo. Comenta Kardec, abrindo aspas. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus no-lo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Fechando aspas. Então, Allan Kardec trazendo para nós Jesus como nosso guia, como nosso modelo e os seus ensinos que estão no Evangelho como nosso roteiro de vida, o que implica que os ensinos morais de Jesus têm que estar na educação que promovemos das novas gerações e também de nós mesmos. Isso é claríssimo para o Espiritismo e Kardec não deixa dúvida nesse comentário, a questão 625. Mas vamos agora a uma questão que é muito importante neste campo educacional em O Livro dos Espíritos. É a questão 685A. Prestemos atenção ao comentário que Allan Kardec faz à resposta dada pelos Espíritos. Vamos então abrir aspas. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros,
mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Fechando aspas. Prestou atenção? Comentário de Allan Kardec na questão 685A do Livro dos Espíritos, onde o mestre Lyonês, grande pedagogo, ex-diretor de escolas em Paris, na França, aponta com a doutrina espírita a educação moral como caminho para regeneração do ser humano e transformação da humanidade. E nos diz que a educação moral deve realizar a arte de formar o caráter. A educação moral deve criar os hábitos, obviamente, os bons hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos. Mas Kardec continua, ainda na questão 685A, mas nós vamos trazer agora a questão 872. Comentário de Kardec, abrindo aspas. Cabe à educação combater as más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modificam a inteligência pela instrução e as condições físicas pela higiene. Fechando aspas. Esse comentário de Kardec está na questão 872. Como estamos vendo, Kardec abordando diretamente, com todas as palavras, a educação à luz dos princípios da doutrina espírita. Compete à educação combater as más tendências que o espírito está trazendo. Para isso, precisa estudar a natureza moral do ser humano. Nós, que somos espíritos reencarnados. Assim como temos feito estudos sobre o desenvolvimento da inteligência, é preciso fazer estudos sobre o desenvolvimento moral. E o Espiritismo tem uma contribuição muito grande a esse respeito. E ele lembra que é somente pela educação, a educação moral, que poderemos combater os vícios, as paixões de toda a ordem e espiritualizar o próprio ser humano. Allan Kardec tem mais comentários sobre a educação. Nós vamos aqui destacar a questão 917 e também a questão 928A, convidando a você para a leitura dos comentários de Allan Kardec sobre as respostas dos espíritos nessas questões que trouxemos para nossa reflexão. É o educador Denizar Rivaio que continua no educador Allan Kardec, mas agora com a visão superior da realidade espiritual da nossa vida. Não deixe também de conhecer o livro Prática Educativa para Pais e Educadores. Até nossa próxima reflexão.